Desde que eu trabalho com engenharia diagnóstica e patologia, uma das principais coisas que eu vejo nas edificações são fissuras. E geralmente elas estão nas emendas e junções de elementos de concreto com outros materiais. E você sabia que esse tipo de fissura pode ser facilmente resolvida na fase de execução da obra? Sim. E é com o uso dessa tela aqui. Cara, agora tu jogou forte! Vamos analisar essa situação comigo. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma viga de concreto e aqui nós temos um pilar de concreto. Chegando nesse pilar e nessa viga, nós temos um painel de alvenaria. E esse tipo de fissuração aqui se dá em decorrência da falta do uso de tela de amarração. E vem para o estúdio que eu vou te explicar o porquê isso acontece. Voltamos para o estúdio. E antes de mais nada, eu quero te ensinar qual a nomenclatura correta para o que vocês estão chamando de fissura. Você sabia que existem microfissuras, fissuras, trincas e rachaduras? Pois bem, as microfissuras elas têm uma abertura de até 0,5 milímetros, enquanto as fissuras vão de 0,5 a 1 milímetro. Já as trincas vão de 1 a 3 milímetros e as rachaduras são superiores a 3 milímetros. Isso é muito importante. Tem vídeos aqui que nós falamos sobre a aplicação de tinta emborrachada e ela serve para microfissuras. Agora você já sabe classificar. Para essa classificação em obra, nós temos como nosso amigo o fissurômetro, que é esse aparelhinho aqui. Trata-se de uma reguinha que a gente aproxima da fissura e consegue classificar ela. Vem comigo! Nós verificamos lá na loja uma anomalia. Essa anomalia trata-se de uma fissura pela falta do uso de amarração dos elementos. Mas Ângela, o que é essa falta de amarração de elementos? O porquê que isso acontece? Calma, meu pequeno esquilo, eu vou te explicar. Vamos para nossa lousa da verdade. Aqui eu desenhei para vocês uma parede de uma casa. Aqui nós temos as fundações, a viga de baldrame, a viga respaldo, um vão de esquadria, nós temos as vergas e contravergas, certo? Pois bem, as vigas, elas são constituídas de concreto, enquanto as paredes são levantadas em alvenaria. Esses dois materiais possuem coeficientes de dilatação distintos, porque são formados de bases diferentes. O concreto, ele tem um coeficiente de dilatação que vai de 10 a 13, que é quase o dobro do coeficiente de dilatação de uma alvenaria, que vai de 5 a 8. Então, em uma mesma temperatura, esses materiais vão se comportar de formas diferentes. E por isso, o uso de tela galvanizada nos ajuda a reforçar essas áreas de encontro, neste sentido aqui, que é onde geralmente nós vemos a fissura. Nós fazemos a aplicação de telas entre o painel de alvenaria viga de baldrame, entre o painel de alvenaria e a nossa viga respaldo, e verga e contraverga. A gente aplica a tela também. Afinal de contas, a nossa verga e contraverga também são elementos de concreto e eles precisam ser reforçados para que a gente evite as nossas fissuras. Agora que você já entendeu, uma dúvida muito frequente é como faz a fixação dessa tela e eu vou te ensinar. Produção, vem cá.
Vocês acabaram de me ver fazendo a fixação da tela em um dos nossos protótipos. Se vocês analisarem, esse protótipo aqui é aquele que nós fizemos no nosso segundo vídeo do canal. A gente vai deixar ele aqui para você clicar e assistir também. Eu quero que vocês observem aqui a junção entre viga de concreto, que no caso aqui é uma viga de baldrame, e os tijolos, tá? Então, como é colocada a tela galvanizada? É evidente que aqui, como o nosso protótipo é pequenininho, eu cortei um pedaço menor de tela, mas ela vem em rolos de meio metro de largura, tá? Por 50 metros de comprimento. Como que nós utilizamos ela na obra? Nós utilizamos ela inteira, de preferência, tá? E os transpasses tem que ser de no mínimo 15 centímetros. Se tu vai utilizar ela inteira, tu pode usar transpasses maiores, de 20, 25 centímetros, tá? A fixação, ela é feita no concreto, com o auxílio de uma pistola finca-pino, que é essa que vocês acabaram de me ver usar. Eu gosto muito de mandar para obra essa pólvora aqui, tá? Que ela tem essa basezinha aqui amarela, mas existem outras cores também. E nós fizemos a fixação com esses pinos aqui, que são os pinos de arruela cônica. Também existem outros tipos, mas esse aqui é o mais comum utilizar. A fixação, ela é feita somente na parte de concreto, deixando esta outra parte aqui livre. Você deve fazer a aplicação da tela depois que a tua alvenaria e a tua viga estiverem chapiscadas. E no momento que você for fazer a aplicação do reboco, você tem que garantir que o reboco está passando pela tela, certo? Pois bem, se eu tiver um pilar no meio de uma parede de alvenaria, que é o caso que nós vimos lá na central, eu também preciso utilizar a tela. Como o pilar está na vertical e o meu rolo de tela ele tem 50 centímetros, eu vou fazer o uso da tela nesse sentido aqui, tá? Se o meu pilar for de 20, por exemplo, eu vou centralizar essa tela para que os transpasses sejam de no mínimo 15 centímetros e eu vou colocar pinos somente no centro dela, no concreto. Essa tela também é bastante utilizada quando a gente tem grandes espessuras de reboco entre uma massa e outra. Eu já vi em muitos casos a aplicação de tela de aço, painel soldado, entre uma massa e outra. Isso não é recomendado. Recomendado é o uso da tela galvanizada e eu vou te explicar o porquê. A tela galvanizada, ela recebe uma proteção, que é a galvanização, diferentemente da tela soldada, do painel soldado de aço. E todo mundo sabe que a argamassa de reboco, ela contém cal. E o cal em contato com a armadura, com o aço, ele resulta em corrosão de armadura. Por isso que nós primamos pelo uso da tela galvanizada. É o material correto a ser utilizado. Só não vai confundir tela de reboco com tela de amarração de alvenaria. Curte e comenta esse vídeo que eu volto aqui e explico para vocês qual a diferença e qual o uso da tela de amarração de alvenaria. Gostou desse conteúdo? Então não deixa de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E também nos segue nas demais redes sociais. A gente toda semana tá colocando bastante conteúdo técnico e conteúdos de humor para você. Tchau! Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta, que os botão do meu radinho eu vou calar.